Sejam bem-vindos a mais um Start Talk, né, o nosso programa de auditório aqui do Sebrae Pernambuco, onde a gente fala um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação. O tema de hoje vai ser um tema bem interessante, eu acho, principalmente para o público que a gente está aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre como conciliar o seu empreendimento e negócios, né, com os estudos. Eu sou Maria Ximenes, eu sou analista aqui do Sebrae Pernambuco. Eu trabalho com as áreas de inovação, educação empreendedora, desenvolvimento territorial e alguns outros projetos na Zona da Mata Pernambucana. A gente está aqui com Eric, estou aqui com o Luiz e com o Duda, que vão se apresentar para poder a gente começar o nosso papo. Então, Duda, você inicia e depois os meninos. Me apresentando rapidamente, hoje eu atuo no César como estagiária de programação. Também tenho uma startup de desenvolvimento de sistemas focado para pequenos empreendedores e atuo aí em meio mundo de frentes relacionados ao incentivo de mais mulheres na área de tecnologia, robótica, educação e tudo mais. E aí, vou puxar aqui para trazer para a gente uma pequena mini bio para a gente conhecer, né? Primeiro, Eric Simões, se apresentar aqui para a gente conhecer o nosso convidado. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Bem. Pois bem, meu nome é Eric Simões, sou bacharel em sistemas de informação. Hoje eu curso doutorado profissional em engenharia de software na César School, onde eu também atuo como consultor de qualificação. Já tenho aí um pouco mais de 10 anos de carreira, onde já tive a oportunidade de empreender algumas vezes, inclusive no período em que eu estava cursando sistemas de informação. Hoje, além de trabalhar no César, eu também mentoro alguns grupos, algumas empresas que estão iniciando nessa jornada. Estou empolgado aí de poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Perfeito. Agora, Luiz Ottoni. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui novamente com vocês, né, aqui no Sebrae. Sempre tem muito convite interessante. Hoje eu estudo economia, estou na metade do curso na Unicap. Sou hoje CEO da SW Soluções, uma startup que trabalha com automação. Hoje está presente em 2 mercados, o mercado de engenharia civil. A gente trabalha com automação do processo de limpeza de fachada. E na área de saúde, a gente também trabalha com automação no processo de dispensação de medicamentos, que a gente vai conversar um pouquinho no andar. Perfeito. Para iniciar a nossa temática, o tema, né, do nosso episódio de hoje, como conciliar os estudos com o seu próprio negócio? Como foi a experiência de vocês nesse processo? Quem começa? Pode começar? Obrigado. Eu acho que o processo de conciliação com os estudos combinou muito bem com o tempo que surgiu a empresa. A empresa surgiu em 2019, eu estava no 2º ano, eu estudava no GGE, no preparatório da turma ITA, então eu queria o concurso do ITA, IME, né? E nesse processo, o professor chegou um dia na sala, nesse dia eu acho que ele não estava querendo dar muita aula, então ele falou, você sabe o que é uma startup? E ninguém sabia o que era uma startup. E falou, procurem um problema na sociedade, tentem resolver esse problema, criem um negócio e tentem ganhar dinheiro com isso. Se conseguir, parabéns, você tem uma empresa. Então aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a procurar quais eram os problemas que tinham na sociedade, logo na cidade grande. E o que mais me chamou a atenção, ainda em 2019, mais para o finalzinho, foi a limpeza de fachada de prédio, que é algo muito comum que a gente vê no nosso dia a dia e nunca paramos para pensar e se isso pudesse mudar. Então, nesse momento, quando eu vi aquilo ali acontecendo, eu vi que tinha uma oportunidade. É fácil ver, você vê o operário pendurado, você já vê ali risco de vida, é um ofício caro de se fazer também e não é tão otimizado. Então, eu pensei nesses 3 pilares. E eu falei, é possível empreender aqui. Não existe uma solução no Brasil que resolva isso, na América Latina como um todo, e dá para a gente resolver aquilo ali. Então, fui aproveitando os professores que eram da área de engenharia para conseguir consultoria de graça. Então, eu chegava e tive uma ideia para fazer uma máquina que seja mais eficiente, mais segura, seja autônoma para fazer esse tipo de serviço, e aproveitei os professores para fazer um processo de engenharia de graça, basicamente. Então, casou muito esse início, né? Então, no processo, eu tive que tomar uma decisão importante, que foi sair do preparatório da turma ITA para uma turma normal, né, regular, para que eu tivesse mais tempo para empreender. Então, assim, eu peguei o que tinha de bom ali naquele momento e eu escolhi que eu queria empreender. Então, nesse processo também foi um pouco complicado, tive que abrir mão de algumas coisas dentro da parte do ensino, né, do ensino médio normal,
em prol desse sonho de empreender. E esse momento foi muito importante, nesse início. Sim, para começar, né? Massa demais. Bacana. Quando eu comecei a empreender na época da faculdade, o meu primeiro desafio era com o que empreender. Porque eu queria muito, muito, mas eu não fazia a menor ideia do que é que eu iria fazer. E é engraçado que no Brasil, no contexto de empreendedorismo como um todo, a gente separa geralmente os empreendedores por oportunidade e por necessidade. No Brasil, por incrível que pareça, a gente não tem uma gigantesca maioria por necessidade. Muita gente acha que é por necessidade colocar a comida na mesa. Então, muitas pessoas empreendem porque realmente estão precisando. Mas a gente está num país que ainda é nosso eterno subdesenvolvido, né? O que faz com que ele também seja tem um leque muito grande de oportunidades. Então, é por isso que a gente tem tanta oportunidade aqui. E aí, uma outra questão também é que, geralmente, os empreendimentos por oportunidades são os que têm os maiores teores de inovação, são os mais inovadores, justamente porque eles surgem a partir de demandas reais, demandas que já existem e não são solucionadas por outros problemas, como foi o caso aqui já citado. No meu caso, quando eu comecei, eu tive o privilégio de fracassar uma série de vezes, o que na época era desesperador. Eu terminava um empreendimento certo de que eu nunca mais ia me meter nessa. 2 semanas depois eu estava lá tentando empreender em alguma outra coisa, mas o bacana é que se aprende muito com as falhas. E eu gosto de citar um exemplo clássico no livro Startup Enxuta, do Eric Ries. O prefácio brasileiro ele é muito bom porque ele cita um caso do empreendimento brasileiro que começou muito parecido com o meu primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento era uma software house, porque eu estava muito empolgado, eu queria fazer qualquer coisa, seja lá o que fosse. E a solução que eu queria desenvolver era um aplicativo que ia ser mais amigável para caixas de supermercado. Era essa a minha ideia. Todo mundo que eu falava achava o máximo, até que eu consegui construir um protótipo bem avançado. Levei muito tempo para fazer isso, tive que aprender muito para fazer isso, até que eu descobri que quando a gente foi colocar de fato no mercado, foi tentar vender, ninguém estava disposto a pagar. Absolutamente ninguém estava disposto a pagar. Por quê? Os sistemas de supermercados precisam ser homologados. Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa sobre isso, eu não fiz nenhum tipo de levantamento sobre isso. E o mais importante, todo mundo achava legal, porque quando você pergunta para a pessoa, você acha legal qualquer solução X? A resposta automática é sim, eu acho legal. Outra coisa é, eu vou adotar, eu vou pagar por isso, faz sentido financiar esse negócio. Então, foram alguns erros cometidos que eu fui aprendendo com o tempo e que hoje, como mentor, evito que os meus alunos acabem cometendo. Mas uma coisa bacana do empreender nesse período é justamente esse conciliar de tempo e de aprendizagens. Aprender é bacana nesse momento porque se tem um bom momento da vida para você fazer isso, provavelmente é esse. A maioria das pessoas que estão empreendendo nesse período de faculdades geralmente o público jovem, uma galera que consegue falhar sem ter um prejuízo muito grande para a sua vida. Geralmente você não vai ter alguém ali para sustentar. Geralmente, se você falhar ali e perder muito dinheiro fazendo aquilo, você não vai ficar na rua. Então, é um ótimo momento para aprender. Não que o seu primeiro empreendimento vai dar errado, mas é um risco muito grande. Empreender é se arriscar. Então, se tem um momento bom para você fazer isso, é esse. Hoje, cada vez mais, a gente não precisa errar tanto, a gente consegue desenvolver empreendimentos com uma série de ferramentas, uma série de métodos que trazem muito mais segurança para o que a gente está fazendo. A gente consegue acelerar muito os processos, mas ainda tem um teor de risco muito, muito grande. Eu achei muito interessante essa fala de Eric, porque ele fala sobre essa questão de se permitir o erro, assim, poder errar dentro dessa metodologia, né, de criação de um empreendimento. Quando a gente fala de negócios inovadores, a gente pega muito na ideia de design thinking, né? E, tipo assim, a ideação, a fase da ideação, ela é muito rica, mas, ao mesmo tempo, dá aquele desespero, porque as pessoas têm várias ideias, têm vários problemas, porque a gente se baseia nos problemas para poder criar o modelo de negócio, né? Imagina várias coisas para poder resolver, e aí bate nessa questão da aplicabilidade no mercado, né? Como é que eu vou conseguir provar essa aplicabilidade desse meu negócio no mercado?
E aí eu queria já puxar essa fala de Eric para a Luísa, para perguntar para você, quando é que você começou a ver que o seu negócio que você desenvolveu nessa época, essa ideação, estava começando a surgir como uma forma prática e aplicável no mercado, assim? Massa. Até complementando um ponto que ele falou, que assim, no início, normalmente os primeiros negócios dão errado. E uma coisa interessante é que, como o nosso começou muito cedo, ele deu errado várias vezes, sabe? Para hoje ele dar certo, ele ter esses frutos. Mas assim, o momento que eu percebi que ele iria tracionar, ou pelo menos sair da ideia que, obviamente, você chega com a inovação, tudo é ótimo. E aí, esse processo de achei interessante, eu pago, eu quero mercado, eu quero negócio, é complicado. Quando eu comecei a entender um pouco sobre, como inicialmente foi a máquina de engenharia civil, entender um pouco sobre limpeza de prédio. Eu percebi que, antes de criar a máquina em si, em começar a rabiscar, o que, assim, para quem é empreendedor, que já vê o problema, já vê a solução, já fica namorando aquele produto, né? Eu tentei filtrar um pouco isso no início e me apaixonar mais pelo problema. E no problema, eu entendi os agentes que estavam envolvidos. Então, entendi quem era o operário que ia operar, que limpava o prédio. Quem era a empreiteira e quem era o prédio. Como? A gente visitou 27 obras. E a gente tentou fechar serviço com 27 obras, foram 27 nãos. E por quê? Por que não? Então, por que isso funciona? Por que isso não funciona? Porque eles, mesmo sendo menos eficientes, eles conseguem fechar o negócio. E eu fui entendendo vários buracos que tinham no nosso modelo de negócio. E nesse processo eu comecei a me apaixonar mais pela solução. Porque eu entendi que o produto ele ia ser o resultado, né, da soma das dores do mercado e desses nãos. Então, na verdade, o momento que eu vi que estava dando certo foi quando eu percebi que estava dando errado, só que esses erros estavam caminhando para um desenho de um produto. Então, quando o não por quê? Por causa disso. E quando eu percebi que todos os clientes tinham um não padrão, eu percebi que o produto que eu tivesse que criar teria que não ter aquilo, ou ter tal coisa. Então, eu entendi que se eu tivesse um produto que fosse exatamente algo que eles não dissessem não, eles iam dizer sim. Então, nesse momento, eu comecei a desenhar. Então, eu comecei a galgar ali etapas de falar, eu preciso pelo menos criar um MVP aqui agora, né? Mas antes disso, quando eu comecei a ver que dava certo, quando eu tomei a decisão, onde ainda não tinha máquina, era tudo no papel, mas que eu vi que o mercado dizia não para muita coisa e que se a gente desenhasse algo, o contrário disso daria um sucesso. Então eu vi lá na frente um pouco mais. Essa questão me remeteu é que, além do ambiente educacional, assim, você, enquanto estudante, você tem essa oportunidade, né, de conhecer o mercado, de errar e tal. Eu acho que ele é um ambiente que, se você tiver as ferramentas corretas, você já consegue desenvolver algumas habilidades para que, quando você for formatar o seu negócio, você já está um pouquinho mais afiado nesse sentido, né? Eu acho que quando a gente tem, por exemplo, a implementação de algumas grades sobre empreendedorismo nas escolas, sobre gestão financeira, educação financeira também, né, da própria pessoa, a gente já trabalha um pouquinho essa questão de metodologias ágeis, pelo menos tentar validar aquela ideia e chegar com aquilo no mercado um pouquinho mais redondinho. Aí eu queria saber de vocês, assim, como é que foi o histórico de vocês em relação a habilidades empreendedoras na escola? Vocês tiveram alguma ferramenta, alguma disciplina, alguma cadeira? Na minha época, eu não tive nenhum tipo de incentivo, pelo menos da parte da escola, nesse sentido. Veio muito de casa, tenho um pai e mãe empreendedores, então eles eram principalmente a minha referência. Quando eu fecho o olho e penso em um empreendedor, é o rosto da minha mãe que aparece, então eu sempre tive essa referência de casa. Mas essa mudança que tem acontecido nas matrizes curriculares nas escolas, elas têm sido muito importantes por dois fatores. Eu tive o privilégio de, no Projeto Nave, ministrar uma disciplina eletiva de empreendedorismo. Então, na verdade, a disciplina era de Lean Startup, então a gente discutia sobre empreendedorismo e falava sobre o método Lean, startup enxuta e outros temas relacionados. E hoje, no César, ter a oportunidade de estar de fato uma disciplina em que os estudantes tenham contato mais forte com o mercado. Depois eu posso contar mais detalhes. Mas acho que a grande
o grande ponto-chave de trazer isso para a matriz curricular, principalmente do ensino médio, do ensino básico, é primeiro desmistificar o papel do empreendedor, que às vezes a gente fala em empreendedor, pensa num cara de terno atrás de uma mesa e, na verdade, o empreendedor vai desde o cara que vende pipoca ali na frente da escola até, de fato, o grande empresário que tem ali um grande negócio, uma grande máquina ali gerindo. Então, a gente até tem um número muito pequeno de registros sobre eles, porque a grande maioria são empreendedores informais. A gente tem algumas estatísticas. Então, primeiro, desmistificar esse papel, essa figura, e desmistificar o papel, explicar que a função do empreendedor vai para além do lucro, vai para além do dinheiro, vai em resolver o problema, em tornar a vida das pessoas melhores. Se não tiver isso, não tem dinheiro, a máquina não gira, precisa de uma função ali. Isso é algo muito, muito importante. E aí, quando a gente vai para esse contexto mais moderno, de como acontece, por exemplo, nas graduações da Cesar School, para os estudantes proporem soluções reais, e eles têm esse contato com os estudantes, com os agentes de mercado, desde o primeiro período, o que a gente faz primeiro, eleva muito o nível de maturidade de discurso e dos projetos. Então, não adianta fazer algo que funcione. A gente tem que fazer algo que funciona bem para aquele público, algo que vai ser, de fato, validado direto ali com o mercado. E no ambiente maravilhoso, onde você pode errar bastante. A gente estava falando sobre essa questão do erro. O erro faz parte do processo de empreendedorismo. Não acho que vocês vão... às vezes a gente vê essas histórias malucas de que o cara vai tentar uma coisa muito revolucionária e vai acertar de primeira. Isso não existe. Nem nas histórias que a gente conta, aquilo ali existe. Aquelas histórias ali, alguém está escondendo ali alguns erros, alguns não, estão escondendo alguma coisa ali dessa história. Faz parte do processo. Né? O Bellarmino Alcoforado, o fundador da Elógica, uma empresa pioneira em tecnologia aqui no nosso estado, foi o cara que trouxe o primeiro link na internet, o primeiro computador brasileiro, foi pernambucano, foi o Corisco, foi trazido por ele. Ele tinha uma frase icônica que era: não importa o tamanho da cagada, mas sim a velocidade da limpeza. Metodologias ágeis falam sobre isso, de um jeito bem mais polido. Eu gosto muito do jeito de Bellarmino de falar. O quanto antes você tiver isso, melhor empreendedor você se torna. Seja naquele negócio que você está lutando, seja no seu próximo empreendimento, que às vezes acontece isso. Nem sempre a gente consegue acertar de primeira. Às vezes, a gente precisa ter aquela humildade de reconhecer que aquela ideia, aquele produto não está fazendo sentido. Do próprio processo de empreendedorismo, existe a expressão de pivotar, de você trocar de direção e observar um público diferente, uma abordagem diferente, ou mesmo mudar a solução, para, de fato, você conseguir ali ser efetivo e eficaz na solução que você está se propondo. Perfeito. Vocês falando aí, eu percebi muito uma visão que o empreendedor precisa ter para permanecer existindo, como Maria também trouxe, né? A questão de que resolver problemas reais da sociedade. Se não for um problema real, aquilo não faz sentido existir. Não dá para a gente criar um novo problema tendo tantos para resolver. E isso é muito massa quando você falou que seu professor falou, procura um problema real, resolve aí e vê o que acontece. Se você ganhar dinheiro com isso, volta e me conta. Às vezes, quando a gente está no ensino médio, eu falo isso porque a minha startup também nasceu nesse processo de ensino médio, segundo ano do ensino médio. E, assim, você tem aquele sonho, aquela solução de estimação, às vezes, sabe? Você pega aquilo e diz, não, é isso, eu pensei, eu idealizei. E, às vezes, você não tem a maturidade de entender que você vai errar, que você vai ter que mudar, que você vai ter que pivotar, que as coisas não são como você pensa. Então, esse processo é um processo doloroso, mas que ensina muito. E traz com aquilo com que Eric falou, né, do errar rápido. Porque errar, né, tempo é dinheiro. E se tempo é dinheiro, quanto mais tempo a gente persiste errando, mais dinheiro a gente perde. Quando a gente consegue limpar mais rápido mesmo... Limpar. Errar mais rápido e perceber isso mais rapidamente, a gente consegue caminhar muito melhor, né? O empreendimento consegue escalar, de fato, se tornar algo possível. E aí, trazendo tudo isso, eu queria entender de vocês, assim,
como foi esse processo, né? Tipo assim, em questão de sentimento mesmo, para quem está criando uma startup agora, de aconselhamento, sabe? Tipo, o que você pensou nesse momento? Ou vocês só tiveram essa maturidade de dizer, não, tudo bem, como Eric falou, não é tudo bem, é um surto no primeiro momento, assim, quando acontece, você vê dando errado, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Por que é desse jeito? Então, como foi para vocês esse momento? Como é para tu agora também em relação aos estudantes? Que aí é você lidar e trazer essa maturidade para os estudantes, como que funciona, né? Como que foi para tu também passar por isso de entender de, ok, preciso pivotar e também sobre mudar, né? De tipo, eu vou mudar o modelo do meu ensino médio para fazer isso dar certo. Como foi isso? Massa. Eu acho que, assim, voltando um pouco só à questão do empreendedorismo, porque eu acho que uma das principais mudanças é como a gente se enxerga e como o Brasil em todo tem uma metodologia de ensino que faz a gente se enxergar mais passivo do meio, sabe? Então as coisas acontecem e nós vamos só respondendo aquilo ali. Só que essa metodologia, essa troca de chave, não é ensinado. Então a gente não tem base sobre isso. Então você pega a metodologia de colégio, você é sempre julgado pelo professor que faz, ele aprova de um assunto e você responde aquilo ali. Então você está sempre respondendo aos estímulos do meio. E esse processo de empreender foi muito contra isso. Então não foi fácil empreender enquanto colégio, inicialmente, porque primeiro eu tive que quebrar esse paradigma do sistema, de, eu agora que quero empreender, eu quero mudar minha metodologia de ensino médio, eu quero passar mais tempo na minha empresa, algo que pode dar certo, do que estudar para um concurso que eu estava indo muito bem, que talvez era certo, que daria certo, sabe? Então, é sempre a dúvida, mas a dúvida do que eu posso mudar. Então, inicialmente, eu acho que eu vi como a maior mudança nesse processo foi ver as coisas de forma ativa. Foi o primeiro ponto, certo? E a segunda pergunta, tu pode repetir? Eu acabei esquecendo. A temática da pergunta era sobre como você se sentiu no momento de pivotar de ideia e como foi essa troca, né? Você falou dessa troca do ensino médio para um concurso e a mudança para o ensino médio regular. E aí agora essa questão mesmo de como foi esse sentimento de pivotar, de ter que mudar e de errar. Esse sentimento assim foi muito de responsabilidade que eu não tinha ainda. Então, quando eu percebi que existia um problema na sociedade, que existia um produto que poderia surgir daquilo ali e que só dependia apenas de eu ir no cliente, conversar com o cliente, ainda também quebrar essa barreira de mercado, porque eu tinha 16, 17, conversar com empreiteira, que no mínimo eles vão ter 50 e poucos anos, eles não querem escutar muito bem. Você falar, qual é o problema que existe aí? Não existe problema nenhum. Eu posso melhorar? Claro que não. Estou aqui há 40 anos, nunca melhorei. Mas eu olhava para os lados e via assim, que só dependia do meu entendimento empreendedor daquilo ali. Ou seja, só dependia da minha ação para mudar aquele processo. Quando eu vi que a responsabilidade estava comigo e que, infelizmente, é a mesma coisa que Eric falou, no colégio você não tem esses incentivos, né? Antes de vir para cá, a gente estava fazendo a apresentação para o Jovem Mais, isso também já faz parte da mudança de grade do curricular deles. E você já planta na cabeça deles algo que você queria ter escutado lá atrás, que foi exatamente isso. Você viu um problema, vai lá, ataca e resolve. E muitas das respostas da devolutiva deles não, eu tenho essa ideia, eu vou dar para o senhor e você resolve. Não, vá lá e resolva, a gente não tem tempo, a gente está no nosso produto. E exatamente por isso, porque ele acha que é algo muito distante e que daqui que ele chegue no nível de entender, ele não vai conseguir. Mas muito pelo contrário, né? Até eu falo bastante assim, se existisse já todas as soluções no mercado, não existiria problema, né? Então todo mundo estaria satisfeito. Então se existe problema, mesmo sendo até uma mudança de como faz o ofício, né? Algo inovativo e não algo de criar, mesmo de super inovar, mas inovativo mesmo, não existiria barreira, não existiria na verdade essas oportunidades de mercado, entendeu? Então, em suma, eu vi que era algo que dependia só de mim e que eu precisava na verdade mudar a chave de passivo do meio para eu possa mudar aquela forma de fazer. Eu acho que isso é importante a gente falar. Primeiro, essa questão de desmistificar, porque às vezes, principalmente quando você é muito jovem, você se sente muito temeroso por parecer inexperiente. Então, às vezes, você entrar em contato com uma empreiteira, com uma pessoa que está no mercado há 30, 40, 50 anos, você tem aquele medo de, tipo assim,
ele claramente vai me intimidar porque ele tem uma experiência de vida muito maior do que eu. Mas, às vezes, você desmistificar que só uma solução de um problema pode resolver um rombo muito grande naquele negócio sobre alguma coisa já é uma ferramenta de se dar para esse aluno, dele entender que aquilo é acessível. O acesso desses alunos ao mercado com ferramentas. Então, por exemplo, um Ideatom, nesse momento, é muito importante, porque, primeiro, você dá o espaço deles de experimentarem, de procurarem saber de problemas e de errarem, ou de acertarem, né, de repente, ter uma ideia boa, de colocar eles de cara com o mercado, porque muitos Ideatons a gente já coloca eles com contato de uma empresa do mercado mesmo, que já está ativa, que tem um problema a se resolver, e também a pilar de desenvolvimento de habilidades humanas, de soft skills nesses empreendedores, porque essa questão toda de você experimentar, construir um negócio, tudo isso tem que ter habilidades emocionais, socioemocionais, para poder lidar com isso. Então, o fracasso, você ter a habilidade de se arriscar, de conseguir visualizar um problema como uma oportunidade. Essas habilidades são desenvolvidas também pela educação empreendedora porque são necessárias para formar um empreendedor. Então, nesse sentido, eu queria puxar para vocês essa última pergunta desse bloco, que é quais são os conselhos que vocês dão assim de comportamento, de visão de mercado para as pessoas que estão iniciando agora, são jovens, que estão iniciando no empreendedorismo nesse momento. Tá, acho que o primeiro é aprenda com quem faz. Então, é um equívoco você começar somente focando na parte mais técnica, olhando apenas para o que você vai construir ali de solução. Como foi dito antes, você tem que olhar para o problema e existem muitas ferramentas, muitos métodos que te ajudam nesse sentido. Então, uma boa é você começar através de um desses métodos, visto que eles foram construídos, eles se propõem a te ajudar em algumas dessas etapas, te ajudam a refletir sobre o problema que você está desenvolvendo, sobre o formato da solução, sobre o modelo de negócio. Acho que esse é um bom começo. E o segundo é entender muito bem o seu usuário. Você tem que ser um especialista no seu usuário. Mesmo quando o seu usuário é uma empresa. Tem gente que tem dificuldade de entender quando o cliente é uma empresa, porque quando o usuário é uma pessoa física é um pouco mais fácil, você consegue... Tão desafiador quanto, mas assim, parece um pouco mais fácil porque você consegue sentar com ele para conversar. Quando a gente fala, quando é um caso de uma empresa, o buraco é um pouco mais embaixo, mas você precisa entender muito bem, você precisa entender o porquê que ele disse um não, o que é que ele geralmente confia, por que ele não vai confiar em você, e ter esse entendimento mais profundo vai permitir, primeiro, que você entenda com maior clareza a dor que ele está sofrendo, que você vai estar ali solucionando, como também entender como que o seu negócio precisa se adaptar para aquele cliente específico, para aquele usuário específico. Acho que são 2 pontos aí importantes. Massa. Eu acho que são pontos bem importantes mesmo, que eu vou complementar, porque eu acho que, basicamente, inicialmente, eu acho que esses comportamentos são muito bons, mas, basicamente, eu acho que se você trabalhar as metodologias, porque foi exatamente o que facilitou nosso processo construtivo nas 2 frentes de mercado, foi entender como faz o certo, né? E é mais barato também aprender com os erros dos outros. Então, conversar com quem está no meio e entender os processos. E foi nesse ponto que hoje é exatamente o pitch, porque a gente trabalha sempre com B2B. Então, o pitch foi entender quais são os erros que as empresas do mercado, que são nossas clientes, cometem, para que o pitch venha através disso. Então, hoje a gente soluciona com o maquinário, mas também soluciona melhorando vendas, entendeu? Então, o maior ponto foi entender metodologia. Como é que eu entendo o mercado? Como é que eu crio uma solução para o mercado? Como é que eu chego lá? E isso é complicado desenvolver tão rápido porque tem a euforia da solução. Então, eu tenho uma solução, quero jogar no mercado, quero entender, bato de cara e volto. Até você entender e falar, pô, não é bem assim, como é que faz? Aí você volta e cria uma estratégia para tentar ganhar. Então, é entender esse processo. Acho que o ponto principal é se acostumar com metodologias, que basicamente metodologias ágeis que a gente conversou, entender o problema, trabalhar o problema, validar o problema, se de fato o problema existe, antes de criar qualquer coisa, criar uma ideia ali, um protótipo de madeira, do que for, colocar na mão do cliente e deixar ele usar. E aí você vai começar a perceber que seu produto ele tem que ser mais sobre o que deu errado nos primeiros do que sobre a sua ideia do que é certo. Então, acho que é entender e ter essa maturidade de escutar os nãos, né? E falar, pô, eu tenho que ser responsivo àquilo ali. Então, acho que os primeiros pontos de soft skills são esses.
A gente acabou juntando um bloco com o outro aqui dentro do nosso programa. A conversa está muito massa, então é assim, a gente vai seguindo, né? A gente vai ter um momento para perguntas, mas vocês me permitem passar na frente de vocês rapidinho? Porque eu entendo muito que quando você quer empreender e tem uma ideia, o que vocês diriam que seria um passo a passo? Tem uma ideia, não tem um produto, eu só sei que tem um problema e eu quero resolver algo. Qual é o passo a passo para eu iniciar? E vamos dizer que eu estou no ensino médio, eu não tenho visão de mercado, eu não sei valores, porque é uma coisa que o mercado não fala, é valores. Então, você está ali no ensino médio, tem uma ideia, o que eu faço para me tornar empreendedora a partir disso? Massa. Muita gente, quando tem aquela ideia que acha especial, a primeira coisa que ela pensa é: não vou contar para ninguém. Vou contar para as 2, 3 pessoas de altíssima confiança, porque senão vão roubar minha ideia. Péssima ideia. Primeira coisa, exponha a sua ideia. Não é qualquer pessoa que vai ouvir uma ideia assim solta na rua e vai sair implementando ali. Você já tem uma diferença muito grande que você bolou aquilo. A ideia está bem melhor construída na sua cabeça. Então, primeiro, converse com as pessoas. Em especial, com as pessoas que vão tá sendo alvo ali da sua solução, do que você está modelando. Tente entender se aquele problema, de fato, é um problema. É muito comum, às vezes, a gente encontrar algumas soluções que fracassam nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos de vida, porque sequer estão querendo resolver um problema. Em aula, geralmente, eu cito o Pink Glove. Não sei se vocês já ouviram falar. A solução foi desenvolvida como luvas rosas, biodegradáveis, para ajudar as mulheres a descartar... esqueci o nome de menstruação, o absorvente. Qual que era o problema que eles estavam... Qual que foi o problema da empresa? Esse problema não existe. Eles chegaram à etapa de produção antes de validação. Eles não chegaram a conversar com o público-alvo e dizer: você pagaria dinheiro por isso? Certamente a primeira pessoa que eles fossem convencer ia falar: então, isso não é um problema. Esse problema simplesmente não existe. Então, a primeira coisa é: expõe a tua ideia para o teu público e vê a recepção desse público. Vê o quanto que eles consideram aquilo ali um problema válido. Porque até, às vezes, acontece de, sim, é um problema válido, mas eu não pagaria por isso. O jeito que eu estou fazendo hoje já é suficiente e pagar para ter aquela solução talvez não faria sentido. E aceite que talvez aquela ideia não tenha sido boa. Você pode continuar trabalhando com ela, pode continuar tentando maturar, encontrar um outro detalhe ali, mas às vezes aquilo ali que surgiu na sua cabeça não faz sentido se dar continuidade. Então, acho que a primeira etapa seria conversa com o público. Como ele falou, você já tem aquela ideia, você já se apaixona, é que ideia por ideia não vale nada. O mercado não quer saber de boas ideias. O mercado quer ver funcionando. E quando é um hardware, por exemplo, ele quer ver na frente dele. Ele quer dar um chute ali na máquina e ver se o negócio vai funcionar. Então, ideia por ideia é ótima. Mostre. Né? Então, se tem uma ideia no ensino médio, aproveitar o meio, que tem ali alguns professores, tem ali quem vai ajudar, e até complementando o que o Eric falou, o que mais trouxe benefício para a nossa invenção foram os e se. Por exemplo, a gente apresentava, eu falava: certo, e se chover? E se faltar energia? E se não sei o quê? E esses e se foi onde foi levando a máquina para momentos onde o cliente olha e fala: tá, mas tal coisa, tal coisa. Tal coisa, tal coisa. Você já está cansado de responder a mesma pergunta. Então, conversar com o meio que você está. Ninguém vai roubar a sua ideia. E se roubar, tanto faz, porque é só ideia. Então, ele vai criar um produto que é diferente do que você está pensando, com certeza. Então, entender que a ideia não vale nada até começar a ser feita. Então, tente fazer. Hoje, eu estava até conversando isso com a equipe hoje, com a apresentação dos jovens mais lá. A máquina que hoje limpa o prédio, né, com a escova, tal, não sei o quê, já foi uma máquina de isopor. E a de prédio hoje, ela é a escala da que foi de isopor. Então, entendi, materializei aquela ideia, ali comecei a perceber: eita, isso aqui não pode ser assim. E isso foi replicando. Tem um motivo as coisas, tem um porquê. Né? Então, inicialmente, conversar com o meio, aproveitar o meio e materializar aquilo ali, o mais rápido possível, né? Que seja de isopor, madeira, desenho, software, você pode fazer um PowerPoint. E para tudo isso, precisa começar.
certo? Só concluindo aí esse pensamento de vocês, eu acho muito massa a questão de validação de problema. Validar problema é muito importante, porque a gente não vai chegar para fazer uma coisa dessa que Eric disse, né? E eu acho importante também ressaltar de você falar com pessoas que têm essas necessidades. Então, se você vai fazer uma solução para mulheres, vá questionar mulheres. Se você vai fazer uma solução, por exemplo, um exemplo muito simples assim, a minha escola, ela tinha lá em cima, para chegar na quadra, uma rampa de acessibilidade, mas até chegar na quadra era escada. Não tinha o elevador da escola. Como que a pessoa ia chegar lá em cima para usar a rampa? Que usabilidade foi essa? Com certeza, uma pessoa que necessitasse dessa acessibilidade, estivesse dentro do time para ter esse olhar diferente, ia dizer, não, isso aí não faz sentido algum. Sabe? Então, são essas coisas que fazem sentido dentro do processo da etapa de validação do problema, que é muito importante, antes mesmo da gente validar uma solução, né? Eu queria fazer com vocês um joguinho rápido, na verdade, só algumas perguntas em relação a verdades ou mentiras que a gente escuta sobre esse tópico. Uma verdade ou uma mentira, assim, aí vocês vão responder para mim o que vocês acham. Que a gente precisa de ter uma grana inicial para poder trabalhar em empreendedorismo. Você abrir o seu negócio, você precisa de uma grana para começar? De certa forma, eu acho que é verdade. Né? Falando na quantidade, ok, sim. Mas aí você volta lá para a ideia de isopor, que custou R$12. Então, sim, R$12. De acordo. Algumas soluções realmente precisam de investimento inicial, mas boa parte, a grande maioria, você consegue desenrolar com PowerPoint, com isopor, papelão. A grana nem sempre, raramente é um limitante para você começar. Eu acho que isso tem a ver com o que o Luiz estava falando da questão do MVP, né? Tipo, se você tiver como construir um MVP, mesmo que seja aquela coisa bem fubequinha, mas que ele for mostrar a ideia que está no futuro ali, já serve para você validar a sua ideia, seu modelo de negócio, enfim, né? Acho que isso é interessante. Uma outra verdade ou mentira que a gente estava querendo perguntar é se você precisa que o seu negócio seja inovador para que ele dê certo. Eu acho que tem que ter uma carga de inédito, assim, tem que ser inédito de certa forma, mas não precisa ser o produto. Pode ser a forma que isso é feito, pode ser o meio que isso é feito, sabe? Você pode, na verdade, mudar as coisas, mas não pelo produto em si, mas sim pela forma que ele é entregue, sabe? Então, tem que mudar, mas como isso vai ser feito vai depender do processo do meio do mercado. Tem uma padaria bem na frente da minha casa, que eu vou sempre nela. Qual que é o fator de inovação dela? Ela está na frente da minha casa. É isso. Então, o modelo de negócio de uma padaria é bem conhecido. Pãozinho quentinho no início do dia, tem outras coisas ali, bebidas, outros lanches e tal, mas o diferencial daquela padaria ali, o que mantém ela em pé, sei lá quantos anos que ela está lá, tá naquele lugar. Então, o fator de inovação é o que te diferencia para os concorrentes, é o que permanece ficar ali no mercado, mas alguns empreendimentos mais tradicionais, principalmente para quando você empreende por necessidade, eles podem sobreviver sem um fator alto de inovação. Agora, isso tem que ser observado. Não adianta você montar uma padaria ao lado de uma padaria, sua pequena padaria ao lado de uma padaria gigante. Você não vai durar ali 2, 3 dias. Então, tem que ser observado, mas dependendo do empreendimento, a inovação, se for um modelo mais tradicional, a inovação pode ser algo menos relevante ali para o funcionamento do seu modelo de negócio. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque às vezes quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em startup. Tipo, um negócio inovador é uma startup. Não necessariamente, né? Até porque inovar não é você criar uma coisa do zero, não é você reinventar a roda, nem nada. É você ver uma coisa que existe, mas que por algum motivo não está dando certo. Por que não está dando certo aquilo? Você solucionar já é uma inovação também. Então, você ter um negócio, entre aspas, tradicional, não ser uma startup, pode ser um negócio inovador também, dependendo muito da proposta dele. Eu acho que isso é interessante a gente mencionar também. E é o que dizem, inovar não é criar algo novo, até porque depois que criou a roda, nada mais é novo. E após isso é só reinventar as coisas. Você olha como a coisa é e como você acha que ela deveria ser. Então, o processo de melhora, assim como o Luiz fez, né? O processo de melhora de como é uma coisa também é inovação. Agora a gente vai abrir. Vocês quer falar? Não, eu queria complementar uma coisa quando perguntou a questão do dinheiro, que foi uma pergunta que eu fiz para mim lá atrás. Se desse R$200 mil, quando eu estava com a máquina de isopor, o que é que eu faria? Eu não saberia responder. E aí foi uma pergunta de um investidor
assim, ele era investidor de outras empresas e ele perguntou, né? Tu quer fazer uma máquina, tal, não sei o quê, se eu te der 200 mil reais, o que é que você vai fazer? Uma máquina, certo? Como? De quê? Não sei. Então, não preciso de dinheiro agora. Né? A gente às vezes acha que o dinheiro vai resolver esses problemas, que vão trazer a solução, mas por etapas. E quanto mais madura a empresa vai andando, você vai percebendo que você precisa gastar cada vez menos para ter mais resultados. Então, é sempre parar para pensar. Se eu tivesse o dinheiro que eu acho que eu deveria querer, assim, que eu deveria ter, o que é que mudaria? Normalmente muda pouquíssimas coisas. Então, você pode andar de graça até chegar a falar, pronto, agora eu não tenho mais escolha. E aí é mais fácil você também fazer esse pulo de ideia para dinheiro. Você consegue achar meios. Muito bom. Agora a gente vai abrir para o momento de perguntas. Temos 4 perguntas. Quem vai querer ser o primeiro? Pode. Queria voltar ainda um pouquinho para essa questão da inovação. Quando a gente fala da inovação em si, que você já está com o seu produto ou com o seu serviço aí criado, mentalizado, às vezes já está no mercado, como funciona a questão da inovação da inovação? Eu conheço algumas experiências muito interessantes relacionadas a intraempreendedorismo. Então, é você ter a equipe que você tem dentro da sua empresa trabalhando lá, estimular que aquelas pessoas pensem em soluções e novos negócios ali dentro. Porque, assim, o empreendedor ele não é um tipo de bicho, não é uma raça. Todo mundo tem potencial de ser empreendedor. E, às vezes, o que falta é somente o estímulo. Então, acho que esse pode ser um bom caminho. E o segundo é não se acomodar nunca, absolutamente nunca, justamente por causa disso. Se há 50 anos atrás... a tecnologia avançava de um jeito, hoje é um ritmo completamente diferente. Então, a empresa inovadora hoje, ela perde esse fator de inovação, às vezes, de um mês para o outro. Quantas empresas não deixaram de ser inovadoras com avanços recentes na tecnologia? Então, eu digo, recentes de 2 meses para cá. Né? Alguns negócios estão completamente abalados por causa de alguns avanços recentes. Então, não pode se acomodar em momento algum e estimular que aquela equipe que você tem com você pense em soluções, observe o mercado, conhecendo o público, possa estar inovando ali dentro também. Esse movimento de intraempreendedorismo pode ser uma solução para isso. Nossa, vou complementar, acho que o que ele falou assina embaixo, e eu vou vir com a visão mais técnica, como é que a gente aplica de forma técnica isso no dia a dia. Basicamente, a cultura da empresa, a base de contratação, para você ter ideia lá, se você for contratado, antes de pegar qualquer projeto, você vai ler Startup Enxuta. Você vai ler Sprint. Entendeu? Então, dentro do processo, eu quero que ele olhe a máquina e ele entenda de onde veio e por que veio. Até porque, se recriar, também não é barato. Pesquisa e desenvolvimento não é barato. Não é barato de jeito nenhum. Se você ficar o tempo todo se recriando, é ótimo. O seu produto vai melhorar cada vez mais. Mas até que ponto você precisa se recriar para aquele momento? Então, o que é que a gente faz? Volta para os pilares que criou a empresa. Quais foram as dores do cliente? Se o jeito que o produto está hoje está resolvendo, ótimo. E o que é que ele ainda não está resolvendo? Beleza, então a gente vai criar. Se não tiver essa resposta ainda, não tem necessidade de recriar. Porque senão você está melhorando ainda, às vezes você corre muito na frente do mercado sem necessidade. Então, sempre vendo o mercado, vendo a estrutura e indo aos passos do mercado. Então, como é que a gente consegue isso? Dentro do mercado o tempo todo, conversando direto com o mercado. E aí você consegue saber, tem um concorrente que está fazendo o quê? O que ele está fazendo que eu não faço? Eu vou lá e faço. Entendeu? Então, acho que também é uma linha tênue para você não ficar se reinovando e faltar aplicabilidade comercial. Entendeu? E a questão de você não precisa contratar um super guru de inovação. Não, seu time com certeza só precisa ser ouvido. Muitas vezes você já consegue entender quais são as necessidades de inovação dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, sabe? Esse de incentivar e ouvir as pessoas vale muito mais a pena do que o dinheiro que você iria gastar num super guru que às vezes só faz enrolar, né? Próxima pergunta. Ali. Boa noite. Minha pergunta vai mais para o Luiz, já que ele disse que faz faculdade, né? E tem a startup que também trabalha. Como é que a gente consegue conciliar o estudo, trabalho e o empreendedorismo junto, velho? O que é que eu tenho que dar atenção mais agora? Vou empreender um pouco mais. Então, eu vou reduzir ali as cadeiras. Hoje, pago ali 3 cadeiras, para dar tempo de empreender. E não dá tempo de ir para todas as aulas também, não. Mas você tem, pelo menos o que eu acho que foi muito rico assim no processo. Como eu pago economia, ela casa muito com
a visão estratégica da empresa, e principalmente para os professores que estão no caminho. Então, eu aproveitei novamente o meio para ver o que esses professores têm a agregar. Fazer amizade com esses professores, até para eles não ficar te reprovando, né? Pegando teu pé. Aí, tu já faz amizade com esses caras, chaves, que eles vão abrir portas, entendeu? E você explica a realidade. Então, ó, estou empreendendo, tenho isso, o que a gente pode agregar aqui dentro? E foi nessa conversa, foi nesse vou para frente, vou colocar a cara aqui, que a gente conseguiu também ajudar a fundar o Centro de Inovação da Universidade Católica. Então, foi, ó, a gente tem essa ideia, certo, mas a gente não tem estrutura nenhuma ainda de inovação para fazer isso. Então, a gente cria, a gente ajuda. A gente vai lá, a gente pega uns estagiários aqui, vocês dão um certificado e a gente trabalha aqui dentro. Então, dá para utilizar o meio, sabe? Eu acho que o principal ponto é esse. Mas não é lindo, não é bonito, é difícil mesmo. Posso puxar, então, a pergunta eu? Pode. Eu vou passar na frente, feito Duda fez, então. Sobre essa questão de conciliação de estudo, trabalho, empreendedorismo, tudo isso. Vocês acham que facilita, acho que tu mencionou isso agora há pouco, né? Facilita você estar estudando uma área que você empreende. Então, assim, se você está trabalhando estudando economia, você consegue aplicar aqueles conhecimentos no seu empreendimento. Você acha que isso é uma coisa que não só facilita no empreendimento, mas motiva também você na questão educacional? Sim, de certa forma. Novamente, voltando àquela parte cultural da base de ensino, a gente tem uma aplicabilidade prática baixa, né? Então, entre a realidade da empresa que você vê no dia a dia, você acaba, às vezes, aprendendo um pouco mais do que nos próprios livros. Porém, a gente tenta filtrar o que é bom, certo? E como, depois de um tempo de estruturação de empresa, eu consegui sair um pouco mais do operacional e ver o oceano sem ser um peixe, né? Vendo um pouco de cima para entender aquilo ali, eu comecei a entender mercado. Então, a economia deu uma visão mais mercadológica e também microeconômica também, de organização de custo, enfim, de empresa, base empresarial, mas que o conhecimento está ali de forma inicial. Então, você aproveita aquilo ali, aproveita os professores para pegar coisa mais avançada, porque senão não vai. Mas, se você trabalhar aquele espírito empreendedor de eu sou ativo aqui, eu vou atrás, eu vou perguntando, eu vou entrando, entendeu? Concordo completamente. E aí tem uma armadilha, que é você achar que porque você está fazendo curso naquela área, você entende. Isso acontece muito na área de software, os cursos de ciência da computação, engenharia de software, porque o pessoal, às vezes, esquece as outras áreas. Então, nenhuma solução ela existe hoje sem design. E design que eu estou falando aqui não só desenho, mas processo. Não dá para você criar nenhum tipo de solução digital hoje em dia sem passar por nenhuma etapa de UX, UI. Não dá para você fugir, às vezes, por exemplo, na minha área de desenvolvimento de software, principalmente, eu já tive que estudar sobre acupuntura, geografia, eu já tive que estudar algumas coisas bem diferentes, química, por causa da solução que eu estava desenvolvendo. Então, tem uma armadilha aí. É ótimo que você esteja empreendendo na área que você já estuda, mas cuidado, porque você vai ter muito mais coisa ali para estudar. Eu acho que isso aí também bate muito dessa questão que ele estava falando de inovação, porque também você ter conhecimento sobre o mercado, conhecimento sobre a solução que você está desenvolvendo, conhecimento de mundo assim é muito importante. Então, você não estancar nessa questão de buscar saber e de se aprimorar não só enquanto empresa, enquanto empreendedor, mas como pessoa mesmo. Então, você desenvolver as habilidades, voltando para aquela questão das soft skills. Estou sentindo que eu não estou conseguindo lidar tão bem com o excesso de tarefas que eu preciso fazer. Como é que eu posso me reorganizar? Então, isso também é você ter uma melhoria, né, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, acho que agrega isso que Eric falou também. Eu acho importante isso que Luiz falou, na questão de que você vai derrubar uns pratos no meio do caminho, não tem como equilibrar tudo. Não tem como, você teria que ser aquele bicho lá do Ben 10 que dá sei quantos braços assim. Não tem condição. Porque quando a gente inventa, porque é invenção, né? Quando a gente inventa de empreender, invenção boa, ainda bem. Mas assim, de empreender, tá na escola, tá na faculdade, tá não sei aonde, arranja trabalho, porque a gente é desses, né? Então, você arranja tudo isso. Você tem que estar ciente de que algum prato você vai derrubar. Em algum lugar você vai estar devendo um pouquinho ali de umas notas, né? Um negócio de uma prova, vai estar em falta. Mas escolhas.
né, você falou desde o início do programa, eu fiz a escolha de sair de um preparatório para ir para o ensino médio regular, porque eu escolhi meu empreendimento. Eu estou na faculdade e eu escolhi pagar menos cadeiras porque eu escolhi o meu empreendimento. Então, é questão de escolhas. E eu percebo que os estudantes, quando estão no início de uma faculdade, né, de uma universidade, eles ficam muito, meu Deus do céu, eu preciso equilibrar tudo, eu preciso estar no mercado, eu preciso estar atualizado, eu preciso empreender, eu preciso isso, eu preciso aquilo, são tantas necessidades. E às vezes não tem esse reconhecimento de tipo, ok, tá tudo bem, vamos derrubar uns pratos e ficar... Priorização, né? Priorizar e também ficar feliz às vezes de derrubar uns pratos, porque é quando você derruba que você vê, talvez eu não precise mais de algumas coisas, né? Enquanto orientador de projetos, assim, de criação de novos projetos, nesse período de desenvolvimento, né, numa faculdade, o que você acha que é importante que o professor, né, incite no aluno? O que ele pode plantar ali nesse aluno, nesse processo? Massa. Acho que só retomando o que você tinha comentado agora há pouco, que também tinha sido dito, sacrifícios são necessários. Não tem como você sair ileso de uma experiência como essa. O jeito mais fácil de você empreender enquanto você está fazendo alguma outra coisa é não empreendendo. Mas não é sobre isso o papo aqui, né? Então, algum sacrifício vai ser necessário. E sobre esse processo de orientação dos estudantes, acho que, primeiro, essa mudança de visão, eles entenderem que eles são figuras ativas no processo de mudança. Então, tem um fator ali de empoderamento, deles entenderem ali o potencial que eles têm de impacto, a importância e a relevância que eles têm ali no mundo. Infelizmente, isso não é uma coisa que já vem, às vezes, de casa, às vezes não vem da escola, então tem esse fator de motivação. E o outro, acho que é um misto de tudo que isso a gente discutiu. A pessoa não se apaixonar pela solução, e sim pelo problema, está aberto a receber alguns nãos. Então, de novo, isso tem muito a ver com bagagem. Às vezes o pessoal quer empreender, mas não concorda que o cliente não gostou da solução. Se abrir, de fato, para o amadurecimento que é essa experiência. E entender, de fato, se aquilo ali é um bom momento para você. E eu acho muito massa que está sendo um caminho geral, né, das escolas, faculdades, quererem trazer o empreendedorismo para dentro, porque é uma possibilidade de futuro, né? As pessoas veem o empreendedorismo ou você tem muito dinheiro e já nasce empresário com uma empresa fundada há 20 anos, ou você vai ser um empreendedor que vai fracassar, que não vai dar certo. Empreender é uma possibilidade de futuro. Não é só concurso, não é só você entrando naquela empresa que é QI, quem indica, sabe? Não é só essas possibilidades de futuro. O empreendedorismo, ele é uma realidade e é através disso que a gente tem resolvido diversos problemas dentro da nossa sociedade, certo? Não é só para que ele crie uma empresa, mas é uma educação que faz com que, em qualquer lugar que você esteja, você reconheça problemas e você veja automaticamente soluções e você consiga estar no meio e, como você disse, ser um ser ativo, não passivo, não só esperar que algo resolva, mas que você vai estar ali, mão na massa mesmo, fazendo acontecer e fazendo com que aquele ambiente se torne melhor, porque você faz parte daquele ambiente. É que nem a casa, né? Tá todo mundo dentro de casa. Se um não limpa, aquele ambiente já não é tão confortável para todo mundo, sabe? Todo mundo tem que fazer parte desse processo e ser agente ativo numa sociedade cheia de problemas, só esperando para que a gente possa resolver, é muito importante, né? E essa educação desde o início é fundamental. Eu vou até aproveitar que Duda me deu a janela perfeita para fazer o jabá, tá? Do Sebrae, que eu estou aqui para isso também. Como eu já falei anteriormente, né, a gente tem o Educação Empreendedora, que é o projeto do Sebrae, que ele trabalha majoritariamente escolas de rede pública, então escolas de rede municipal, escolas estaduais, escolas federais, institutos federais, né? A gente pode levar metodologias de educação empreendedora para professores, para alunos, para secretarias de educação também. Então, eu não sei nem para que câmera eu olho, vou olhar para aquela lista, seja o que Deus quiser. Se você for professor, um aluno, quiser trazer a metodologia da educação empreendedora para a sua escola, pode entrar em contato com a gente no Sebrae, através das inúmeras canais de atendimento que a gente tem, pelo 0800 do Sebrae, que é o 0800 570 0800, pelo Sebrae Pernambuco, em todas as redes sociais, Sebrae PE. Então, procura a gente lá, que vai chegar no gestor da educação empreendedora, sempre chega. Então, eu acho que é um momento a gente trazer isso para dentro das escolas e
naturalizar esse comportamento de empreendedor. Até porque se você, por exemplo, não quer abrir um negócio, beleza, mas você tem aquelas habilidades empreendedoras que podem trazer sucesso para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, independente de você abrir um negócio, ser um empreendedor individual, você ser um funcionário de empresa, você ser concursado, enfim, você ter habilidades empreendedoras é muito útil na sua vida de forma geral. Agradecer aos rapazes por terem vindo hoje, foi muito massa o papo, muito proveitoso. Vocês têm visões, né, que são complementares, então acho que isso é muito legal, porque mostra, né, que a gente está num pensamento coletivo em relação a esse assunto, né? Agradecer a todo mundo que veio aqui se dispôs a participar do programa, espero que vocês tenham gostado, tenha sido enriquecedor para vocês. Mais uma vez, se quiser procurar o Sebrae, já falei nas redes sociais, só volta um pouquinho o vídeo e vai lá. E é isso, gente. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado.